Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é sobre subprogramação. Bom, até então no curso, a gente aprendeu a fazer programas usando três elementos principais. Sequência, o código é escrito de cima para baixo e é lido pelo computador de cima para baixo. Repetição, são estruturas que permitem que a gente itere sobre algumas linhas de código, estruturas de for, while, e decisão. São os ifs, pontos do código onde a gente alterna a execução de um bloco de linhas de código ou outro bloco de linhas de código. Contudo, quando a gente está fazendo programas maiores, programas grandes, a gente percebe que algumas estruturas se repetem com alguma frequência. Então é comum você precisar fazer um conjunto de ações de forma repetida em pontos diferentes desse programa. E essa repetição faz com que esses programas fiquem ainda maiores, porque um código que poderia acontecer em um único lugar, ele acaba aparecendo em diversos pontos do programa. Então, um exemplozinho aqui, eu tenho um programa que, dado uma lista com 5 elementos, ele é capaz de calcular a média desses elementos. A gente tem aqui um acumulador, a gente dá um loop nos elementos da lista, a gente soma todos esses elementos, no final a gente divide pelo tamanho da lista e chega na média, através dessa divisão, imprime a média. E imaginem que embaixo eu preciso fazer a mesma operação com o segundo vetor. Então, se a gente olhar para esse código, a gente vai perceber que, tirando a definição do vetor, que é diferente, todo o resto do código é igual. Esse bloco aqui de 5 linhas de código é idêntico, ele se repete, Se eu precisasse fazer isso com um terceiro, com um quarto vetor, ia ter mais repetição ainda no código, Por que isso é ruim? Bom, isso é ruim por N razões, Mas uma razão que é muito forte, que preocupa a gente, é que se eu tenho código repetido, se tiver um defeito em um desses trechos de código, eu vou ser obrigado a corrigir em todos os N trechos de código, porque eles são repetidos, então o defeito está repetido naquele código. E eu posso esquecer de fazer essa correção, Então eu vou corrigir numa parte, vou achar que meu programa está correto, mas na verdade não está. Quando ele chegar naquele segundo bloco que era repetido de código, o defeito vai aparecer novamente na forma de um erro, Então isso é muito ruim para o programa, Um programa que demanda uma manutenção mais trabalhosa, e que pode ter uma manutenção parcial porque a pessoa não se dá conta de que ela teria que corrigir em diversos pontos do programa. Bom, e aí para solucionar isso, a gente tem um mecanismo que a gente chama genericamente de subprogramação. No caso específico do Python, a subprogramação se dá na forma de funções. Eu posso criar uma função ou várias funções no meu programa. E aí eu chamo aquela função, ao invés de eu ter aquele código repetido várias vezes no meu programa, ele está definido num único lugar e várias regiões do meu código podem chamar aquela função. Da mesma forma que a gente chama funções do Python, que a gente já está acostumado a chamar funções no Python, a gente vai chamar funções que nós mesmos criamos. Então a gente sai de um modelo onde a gente tem um grande programa, com um conjunto de linhas de código que sempre executa de cima para baixo, para um modelo onde o nosso programa diminui e a gente começa a ter várias funções. E o nosso programa pode chamar uma função, que por sua vez pode chamar outra função, volta para o programa, chama outra função. Então isso aqui pode acontecer de forma espalhada no código. Eu ter várias funções que estão sendo acionadas em pontos diferentes do código. Então, voltando àquele nosso programa original, aquela parte comum do código, a gente extraiu e definiu uma função. Eu vou explicar mais à frente como é que a gente define, mas só para vocês já enxergarem, essa área toda aqui pontilhada é a definição de uma função. A gente definiu uma função calcula média que recebe um vetor como parâmetro. Esse vetor é usado para o cálculo da média e ela retorna. Aqui embaixo eu vou explicar também com mais calma, mais para frente, mas ela retorna a média calculada. Então a gente encapsulou todo o raciocínio de cálculo da média nessa função.
E o programa principal ficou muito menor. O programa principal ficou com 4 linhas de código. A linha definindo o primeiro vetor, uma linha chamando a função para ela calcular a média, passando o vetor como parâmetro. A média vai ser calculada e vai ser retornada e a gente está imprimindo o que for retornado. Uma segunda definição do vetor B, e uma outra chamada para o cálculo da média. Aqui parece, talvez dê a impressão de que mas não teve tanto ganho, né, do ponto de vista de linhas de código. De fato, não teve tanto ganho do ponto de vista de linhas de código, apesar do que o código da função ficou todo isolado aqui. Então, se eu corrigir alguma coisa aqui, eu estou corrigindo automaticamente em todos os lugares que chamam a função, né? Então, isso já é uma coisa muito boa. E uma outra coisa que é legal vocês pensarem, olha para aquele programa original. Imagina que ao invés de processar 2 vetores, eu quero processar 10 vetores. Aquele programa vai crescer basicamente linearmente, né? Vai ter mais 5, 6 linhas de código para cada novo vetor que está sendo processado. Nesse programa aqui não. Cada vetor novo que vai ser processado vai ser mais 2 linhas de código só. Uma linha que define o vetor e uma linha que chama a função. Porque o código da função ele é único, ele não vai ter que ser copiado, digamos assim, para eu conseguir processar 10 vetores, né? Então aqui a gente consegue ter muito mais controle sobre a evolução desse nosso código. Então vamos lá, vantagens, né? O que eu ganho em trabalhar com funções? Primeiro ponto, a gente ganha economia de código, né? Quanto mais repetição tinha naquele meu programa anterior, antes de eu usar funções, mais economia de código vai ter, porque, por exemplo, se eu tenho um código que estava repetido 50 vezes no meu programa, quando ele virar uma função, aqueles trechos todos, vamos imaginar que esse código tinha 10 linhas de código, ele estava repetido 50 vezes no programa. Aquele trechos todos dele vão para um único lugar de 11 linhas de código, que é a declaração da função e as 10 linhas que eu já tinha, e cada lugar desse que tinha 10 linhas de código vai ter uma linha de código, que é a chamada função. Então, meu programa vai diminuir em tamanho, né? Facilidade de correção de defeitos, que eu entendo ser uma das maiores razões, né, da gente trabalhar com função. O código vai estar todo em um único local. Então, se eu perceber algum defeito, ou se eu quiser evoluir aquele código, eu só tenho que ir lá e mexer naquela região, eu não tenho que ficar procurando no meu programa cópias daquele código, né? Legibilidade do código, é claro que um programa mais sucinto, né, e que eu posso nomear, porque olha que interessante, na hora que eu crio uma função, eu posso pensar num bom nome para dar para essa função, né? Eu bolo um bom nome, é como se eu estivesse criando um comando, né? Eu estou criando um comando novo no Python, e eu vou ser o pai daquele comando, eu tenho que escolher um bom nome para aquele comando. Vou usar esse nome para declarar a função, e todo lugar que chama a função vai ter aquele nome. Imagina como esse código vai ficar mais fácil de entender. Ao invés de eu ter 10 linhas de código se repetindo em vários lugares do programa, eu vou ter uma chamada à função com um nome que eu escolhi com muito cuidado, que tem semântica, tem significado. Quando eu olho para aquele nome, eu entendo o que é feito sem precisar ler as 10 linhas de código que fala como é feito. Então, meu programa ele tende a ficar menor, o que já facilita para ler o código, e além disso ele tende a ter mais significado, mais semântica. Eu bato o olho naquele nome daquela função e eu entendo o propósito dela. E uma outra coisa muito legal que a gente trabalha muito em computação é tratamento de complexidade. Quando eu estou escrevendo um programa e eu sei que eu posso usar funções, a gente pode usar o princípio de dividir para conquistar, né? Onde eu vou construindo o meu sistema numa abordagem que a gente também chama de top-down, né? Onde eu penso no todo e vou pensando em funções que eu preciso ter. Então eu não preciso pensar em cada linha de código lá embaixo, eu penso em alto nível, meu programa precisa fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Cada uma dessas 3 partes é uma função. Na hora que eu conseguir pensar no programa de forma abstrata, em alto nível, aí sim eu vou mergulhar em cada uma dessas funções para pensar como que internamente a função vai funcionar. Então, aqui eu consegui pontuar para vocês 4 grandes razões de eu usar funções.
em especial quando eu tenho um programa que tem repetição de código. É claro que se meu programa é muito simples, né, e ele não tem repetição de código, a função ali talvez não seja necessária. Mas um programa um pouquinho maior, que eu começo a ter repetição de código, a função tem um papel bastante importante. Então vamos olhar como é que funciona o fluxo de execução de um programa quando ele trabalha com funções. Né? Aqui eu tenho um código do programa principal. Né? E esse código do programa principal aqui tem 3 pontinhos, quer dizer que faz alguma coisa, né? Algum código Python que não me interessa. Aqui tem uma chamada para a função A e aqui tem uma chamada para a função C. Então o Python vai executar esse meu programa principal de cima para baixo, como sempre, né? Até chegar nessa chamada. Quando ele chegar nessa chamada, ele vai redirecionar o fluxo de execução para a definição da função A, para executar o código da função A. O código do programa principal fica parado, ele fica esperando o código da função A executar, para ele receber o retorno dessa função, para aí sim ele continuar. Então ele está parado aqui, a função A está executando. Só que durante a execução da função A, pode ter uma chamada para uma outra função, uma função B. Então vai acontecer a mesma coisa. O código da execução da função A vai ficar parado esperando enquanto a função B vai executar. Então a função B executa, retorna um valor, esse valor é usado na função A, e aí a função A termina de executar e chega no seu retorno, retorna um valor para o ponto que ela foi chamada, executa o resto do código do Python, encontra uma chamada de função C, executa a função C, retorna e termina de executar o código do Python. Então, basicamente, uma chamada função é um ponto onde o código vai parar a execução, vai direcionar para a função executa, quando ela retorna, é que o código principal dá prosseguimento, continua executando. Então é isso que a gente acabou de ver na teoria, vamos materializar na prática em cima do programinha que calcula a média do vetor, né? Então, se vocês repararem, o início desse programa aqui é a definição da função, né? O Python não vai rodar isso aqui de cara, ele só vai rodar quando for chamada a função. O que ele vai fazer é procurar a primeira linha fora da função. Então, a primeira linha fora da função é essa definição do vetor A. Ele começa a executar aqui, vai criar esse vetor, essa lista A, e aqui ele vai encontrar uma chamada calcula a média, passando o A como parâmetro. Né? O A, na verdade, é esse vetor, né? A variável só está guardando esse vetor. Então, esse vetor está sendo passado como parâmetro para calcula a média. Quando o Python encontra isso aqui, ele vai pular para a definição da função e essa variável, que é o nome do parâmetro, vai receber o valor que está nessa outra variável, que é quem eu estou passando como parâmetro. Então, o valor que está dentro de A vai para dentro de V. É como se eu estivesse fazendo V igual a A. Né? Ele recebeu o valor. E aqui embaixo vai ter a execução da função. Então, aqui a função vai executar, vai calcular a média, até chegar nessa instrução de return. Return eu estou avisando que é para a função retornar o valor dessa variável média. Então, na hora que ele encontrar essa instrução de return, a função vai retornar para o ponto que foi chamada. Então, voltou aqui para o calcula média, mas já com o valor da média, e o print vai consumir esse valor e vai mostrar na tela. O programa vai continuar executando, vai criar um vetor B e vai ter uma segunda chamada, o calcula média. Então, nessa segunda chamada, quem está sendo passado como parâmetro é o vetor B. Esse vetor B vai ser atribuído a essa variável V, que é o parâmetro, e aí vai ser calculado de novo a média. E no final vai ser retornada a média, né? Aqui eu estou calculando a média de novo, e no final eu estou retornando o valor da média para o ponto onde houve a chamada à função calcula média. E esse retorno vai ser impresso na tela. Então aqui eu queria que vocês percebessem que a mesma função está sendo chamada 2 vezes por esse programa. Numa primeira vez, o programa está passando um vetor. Numa segunda vez, está sendo passado um outro vetor. E na hora que eu faço a chamada, esse parâmetro que está sendo passado é atribuído à minha variável do parâmetro da função, no caso V,
e todo o raciocínio da execução da função é baseado em v, que é o parâmetro dela. Mas esse v, nessa primeira chamada, está recebendo o valor de a, e na segunda chamada o v recebe o valor de b. Bom, então se a gente olhar de forma mais genérica, né, como é que a gente declara uma função, a declaração de função em Python tem essa palavrinha def, de definição. Então eu estou avisando para o Python que eu vou definir uma função, seguida do nome da função. Aqui a gente usa as mesmas regras que a gente usa para declarar variável, né? Então aqui eu vou botar um nome para essa minha função. E entre parênteses eu vou ter uma lista de parâmetros. São todos os parâmetros que podem ser passados para essa função. Nenhum, um ou mais parâmetros. Mesmas regras que eu uso também para nome de variável. Aqui dentro eu vou ter identado os comandos dessa função, código Python normal. Eu posso ter while, eu posso ter if, eu posso ter chamada função, posso ter for, o que eu tenho normalmente no código Python. E ao final eu posso ter uma instrução de return com alguma coisa que está sendo retornada, um valor, uma expressão, uma variável, né? Então o que eu quiser retornar eu posso colocar aqui. Se eu não colocar isso aqui, quer dizer que minha função não retorna nada. Ela está executando um comportamento e quando ela chegar na última linha, ela volta para o ponto que ela foi chamada, mas ela não retorna nenhum valor. Então, o nosso exemplo, o que a gente está usando até agora, eu botei aqui embaixo só para vocês ficarem mapeando a explicação genérica com a explicação concreta desse exemplo. Bom, vamos olhar para um outro exemplo, né? Aqui a gente declarou duas funções no programa, eu posso declarar quantas eu quiser. Tem uma função calcula tempo que recebe dois parâmetros, velocidade e distância. E o tempo é a divisão da distância pela velocidade. E eu retorno o tempo nessa função. E a função calcula distância recebe velocidade e tempo como parâmetros. A distância é a multiplicação de velocidade por tempo. E a gente retorna a distância nessa função. Então aqui, se eu chamar calcula tempo passando 10 e 5, o valor 10 vai ser atribuído à velocidade, o valor 5 vai ser atribuído à distância. Quando a distância for dividido pela velocidade, vai dar 0,5, que vai ser retornado. Então essa minha variável t vai receber o retorno dessa função. E aqui eu estou dando um print em t, vai sair 0,5 na tela. Aqui tem uma chamada calcula distância, passando 5 e 4. Quando esses dois forem multiplicados, distância vai valer 20. Vou retornar, atribuir a variável d. E aqui eu estou dando um print de d na tela com o valor 20. Bom, alguns pontos importantes para vocês lembrarem quando vocês estiverem trabalhando com funções. Primeiro, que o Python pode ter 0 ou mais definições de função. 0 é o que a gente tem feito até agora, né? A gente não tem usado função. E a gente pode criar uma função, pode criar diversas funções no programa. Uma função pode ter 0 ou mais parâmetros. Eu posso ter uma função que tem o abre e fecha parênteses, mas não tem parâmetro nenhum. Ou eu posso ter funções com um ou com diversos parâmetros. Uma função pode ser chamada 0 ou mais vezes. Se eu tenho uma função que é chamada 0 vezes no meu programa, é estranho, né? Por que eu teria essa função? A menos que seja um arquivo só de funções que outros arquivos importam, eu vou falar disso mais para frente. Mas se não for esse o caso, é estranho eu ter uma função que ninguém chama, né? Mas eu posso. E uma função pode ser chamada várias vezes, igual exemplos que a gente mostrou anteriormente, que a gente chamava 2 vezes a mesma função. Eu posso chamar diversas vezes. Na verdade, eu posso ter um loop, e dentro desse loop eu posso chamar a função n vezes, né, para as n passadas do loop com valores diferentes. A função só é executada quando é chamada, né, isso é importante. Aquilo que eu falei, aquele def, eu só estou definindo a função. Se não tiver nenhuma instrução no código principal do programa que chama aquela definição, que chama aquela função, ela não vai ser executada, né? Então ela vai ficar lá meio que à toa, né? Um código morto. Duas chamadas de uma mesma função pode produzir resultados diferentes, né? Pode produzir resultados iguais? Pode, mas pode produzir resultados diferentes. Seja porque os parâmetros são diferentes,
né? Então eu tenho uma função que no momento que eu passo parâmetros diferentes, é natural que ela calcule coisas diferentes e chegue a resultados diferentes. Ou tem funções que mesmo com os mesmos parâmetros chegam a resultados diferentes. Isso é porque ela tem algum grau de não determinismo dentro dela. Então imagine uma função que chama o random do Python, que vocês já conhecem, né? Uma função que joga um dado, eu chamo joga dado, né? E ela me joga um dado. Mesmo que eu passe o mesmo parâmetro para ela, como ela chama random dentro dela, ela pode chegar a valores diferentes, né? Então não tem nenhuma garantia que a função sempre vai me dar o mesmo valor, ela pode dar valores diferentes. E se a função retorna algum valor, ela tem que usar o return, que a gente já viu nos slides anteriores, para retornar esse valor, o valor que está numa determinada variável, algo assim. Agora, se ela não retorna nenhum valor, eu posso ter uma função que ela executa um procedimento, mas ela não retorna nada. Ela dá um print na tela, por exemplo, mas não retorna nada. Então, nesse caso, eu não tenho return, eu não preciso ter o return, né? E a função vai terminar a sua execução na sua última linha de código e vai retornar para o programa principal. Bom, e aqui tem uma coisa que é muito importante para vocês entenderem, talvez uma das mais importantes para vocês entenderem bem o funcionamento de funções, que é o conceito de escopo de variável. Né? A função ela pode ter variáveis que são criadas dentro dela. E se a função cria variáveis dentro dela, o escopo, a área de atuação daquela variável é só dentro da função. Quando a função terminar de executar, aquela variável some da memória. Então eu não posso contar com uma variável que é criada dentro da função, eu não posso contar com ela no meu programa principal, porque ela vai desaparecer. Por outro lado, funções que são declaradas no programa principal, elas são visíveis dentro variáveis que são declaradas no programa principal, elas são visíveis dentro das funções, né? Então a gente chama esse tipo de variável global. Uma variável global é uma variável que é declarada no programa principal e é usada dentro de uma função. E uma variável local, uma variável que é declarada dentro da própria função e ela deixa de existir quando a função termina a execução. Então vamos olhar um exemplo aqui, aquela do slide anterior, né? Calcula tempo, calcula distância. A variável tempo e a variável distância, elas são variáveis locais. Tempo só existe enquanto essa função está executando. A função terminou de executar, o Python vai jogá-la fora da memória. Distância, idem, só existe enquanto essa segunda função está sendo executada. Se vocês quiserem, pega esse código, coloca na IDE e tenta usar a variável tempo, a variável distância aqui embaixo. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir. Porque no momento que a função terminou de executar, essa variável foi jogada fora, vocês não têm acesso a ela, ela é só local a esse programa. Outra observação importante, os parâmetros eles têm comportamento de variável local também. Então, o parâmetro velocidade, que vai receber 10 nessa chamada, e distância, que vai receber 5 nessa chamada, eles existem no escopo dessa função. Ou seja, enquanto essa função está executando, o código pode manipular essas variáveis. No momento que essa função terminou a execução, Python vai jogar elas fora da memória. Então são variáveis locais, os parâmetros também são variáveis locais. E variáveis globais são as variáveis que eu crio no programa principal. Então aqui, por exemplo, essa variável t ela é global, essa variável d ela é global. Em outras palavras, essa variável t, por exemplo, poderia ser acessada dentro dessa função calcula distância. Como ela é uma variável global, eu consigo manipular ela dentro dessa função. Só que uma variável local da função não consegue ser manipulada no código principal ou em outras funções. Aqui tem uma observação para vocês evitarem a manipulação de variáveis globais dentro das funções. Por que isso? Tudo que a gente tenta passar para vocês é para vocês fazerem códigos que são fáceis de ler, fáceis de entender, fáceis de manter. Um bom código ele vive por muito tempo. Um bom programa ele vive por anos, por décadas. Então a gente tem que se preocupar em fazer com que o código seja fácil de ser mantido, leve a menos defeitos, menos bugs e assim por diante.
Se eu começo a trabalhar com variáveis globais dentro das funções, o entendimento do programa fica muito precário. Pensem num programa grande, com um número muito grande de variáveis. Se eu estou lendo uma função e a função manipula variáveis do programa principal, que tem centenas de variáveis, eu vou ter muita dificuldade para entender o funcionamento dessa função. Além disso, isso também vai prejudicar a correção de defeitos, né? Já que uma variável global pode estar sendo usada em qualquer função. Eu não tenho controle sobre isso. Então, a nossa recomendação é: funções só deveriam manipular variáveis locais. Se eu tenho uma variável que eu preciso que seja manipulada dentro da função, o ideal seria eu passar essa variável como parâmetro para a função. E aí dentro da função eu manipulo essa variável, mas eu sei, se eu estiver lendo aquela função, eu posso esquecer o resto do programa, eu olho para a lista de parâmetros, eu sei exatamente o que está entrando naquela função. A função processa e ela dá um return com a saída ao final. Então fica muito mais fácil de trabalhar com esse código. Agora, se por alguma razão eu preciso manipular uma variável global, se a manipulação é somente de leitura, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente leio a variável dentro da função e vai funcionar. Agora, se eu preciso escrever nessa variável, eu sou obrigado a colocar um comando global com o nome da variável para eu avisar para o Python que eu estou de propósito querendo escrever numa variável global de dentro da função. Para vocês verem como que isso não é uma boa prática, né? O Python, para evitar que eu faça sem querer, ele me obriga a declarar que eu estou manipulando a variável global. Mas, de novo, eu reforço, apesar da gente estar falando que isso existe, vocês vão ler código que faz esse tipo de prática, eu reforço o pedido para vocês não usarem esse tipo de prática no dia a dia de vocês. Evitem manipular variáveis globais, passem como parâmetro, que é a entrada da função, e retornem no return o que é a saída da função. Se você precisa retornar mais de um valor, cogita a possibilidade de vocês retornarem uma lista e dentro dessa lista ter os vários valores. Então vamos olhar um exemplo do que não fazer. Aqui a gente tem um exemplo do que não fazer. Eu tenho um programa principal com as variáveis A valendo 1, B valendo 2. Aqui a gente chama a função maior, que eu quero saber quem é o maior, A ou B. Vai ser retornado em M, esse maior entre esses dois. Eu sei que o maior aqui é o 2. Agora, eu não passo como parâmetro A e B aqui, eu não estou passando nada como parâmetro. Dentro da função maior, a gente está manipulando A, está vendo se A é maior do que B, a gente retorna A. Caso contrário, a gente retorna B. Na verdade, não faz diferença, se os dois forem iguais, o valor do maior é qualquer um dos dois, então tanto faz. Mas aqui é uma má prática. Eu não estou falando de onde vem A e B, eu não tenho os parâmetros A e B. Eu estou manipulando A e B, que são variáveis globais. Esse programa é pequenininho, se esse programa fosse enorme, eu ia ter dificuldade de entender de onde vem esse A e B. E se amanhã eu quisesse trocar, não ia ser tão fácil trocar quanto mexer num parâmetro. Eu ia ter que tentar entender a fundo o que está acontecendo para eu poder manipular esses valores. Então, isso aqui é uma péssima prática de programação. O ideal seria eu passar como parâmetro. Mas tudo que é ruim pode ficar pior. Então, isso aqui é uma péssima prática de programação, onde eu nem retorno M. Eu tenho um M valendo 0, A valendo 1, B valendo 2, chamo um maior sem passar nenhum parâmetro, sem ter retorno nenhum. Esse maior declara como global o M, porque ele quer escrever em M. Ele verifica se A é maior que B, ele põe o A em M. Caso contrário, ele põe o B em M. Horrível! Esse código não é para ser feito. A gente está mostrando um anti-exemplo. O que vocês não deveriam fazer. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho, poxa, se o outro é ruim, se esse aqui é pior ainda, o que seria o código apropriado? O que seria o código que um bom programador, seguindo recomendações de programação defensiva, uma programação que se protege de defeitos, como é que esse bom programador codificaria esse problema? Então, pensem aí um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, na hora que vocês terminarem de pensar, dá o play, que é o que eu vou mostrar agora no próximo slide. Bom, aqui tem um código decente,
para resolver esse problema. Eu tenho a declaração das minhas variáveis, como eu já tinha no outro código, só que aqui na hora que eu chamo maior, eu passo como parâmetro as duas variáveis. Eu passo como parâmetro que eu quero comparar. Eu quero comparar esse contra esse. E eu vou receber o retorno e vou atribuir numa variável m. Se eu olhar agora para a função, ela é autocontida. Ela tem como parâmetro que está entrando, então esse a eu sei que é o parâmetro, esse b eu sei que é um outro parâmetro, aqui eu faço raciocínio, aqui eu retorno que é maior. Então a função está totalmente encapsulada, totalmente autocontida, e esse programa tende a ser mais fácil de ser mantido. Uma observação interessante, eu usei a e b tanto na variável do programa principal quanto nos parâmetros. Aqui eu troquei para x e y, não tem problema nenhum. Eu posso usar na definição da função os nomes que eu quiser para os meus parâmetros. Se eu puder pensar em nomes que são mais representativos, melhor. Né? Então aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com x e y. Na hora que eu chamo maior passando a e b, o que vai acontecer é que o Python vai pegar o valor de a e vai atribuir para x. O valor de b ele vai atribuir para y, ele atribui na ordem, né? Então se eu tenho AB e lá xy, ele vai fazer essa atribuição. E aí ele vai trabalhar lá em cima. A atribuição, como outra qualquer, é uma cópia, né? Ele vai copiar o valor que está em A para x, vai copiar o valor que está em B para y. E é sobre isso que eu quero falar agora, né? Sobre passagem de parâmetro, né? Quando a gente chama uma função, a gente pode passar parâmetros para ela, e esses parâmetros vão ser atribuídos às variáveis que são definidas como parâmetros da função. Eu posso passar valores diretamente, então aqui eu tenho um calcula-tempo onde eu passo 1 e 2, esse 1 vai ser atribuído num dos parâmetros e o 2 no outro, ou eu posso passar variáveis, tanto faz, aqui v e d, o valor de v vai ser atribuído num parâmetro, o valor de d vai ser atribuído no outro parâmetro. Vamos olhar para um exemplo para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Esse desenho aqui é a posição de memória, né? Então eu tenho v recebendo 10, tenho a posição de memória guardando o valor 10 relacionado à variável v. Tenho a chamada de calcula-tempo. Na hora que eu chamo, o Python materializa um espaço em memória para guardar as variáveis. Então, o que está em v, que tem o valor 10, vai ser copiado para uma área de memória, velocidade. Então, o valor 10 vai ser copiado daqui para cá. Esse valor 5, que é o meu segundo parâmetro, vai ser copiado para uma variável distância com o valor 5. Né? Aqui vai ser feito o cálculo do tempo. Ele vai receber 0,5, que é essa divisão, e vai ser retornado o valor de tempo, que é 0,5. Esse 0,5 está sendo atribuído a uma variável t. Então, uma região de memória com o rótulo t vai receber o 0,5. Na segunda chamada, eu estou passando v e t. Então, o v vai para uma área de memória com o rótulo velocidade, e o t vai para uma outra área de memória com o rótulo tempo. Eu estou copiando esses valores, é feita a multiplicação e é calculada a distância, que é essa variável aqui. Como a gente retorna ela e a chamada de função está sendo atribuída à variável d, o valor de distância, que é 5, vai ser guardado na área de memória com o rótulo d. Então, basicamente, o que acontece nas chamadas é isso, né? Se eu passo uma variável, na verdade, o valor que está guardado naquela variável vai ser atribuído a uma determinada região de memória dentro da área de ativação daquela função. E o retorno também volta e pode ser atribuído numa variável, pode ser usado num print, alguma coisa assim. Outro aspecto bem importante para vocês entenderem é tipos de passagem de parâmetros. Se a gente pegar as linguagens de programação mais conhecidas, né, como o próprio Python, Java, C, dentre várias outras, a gente consegue classificar o tipo, a forma com que essa linguagem de programação trabalha com passagem de parâmetros. Existem duas formas principais: passagem por valor e passagem por referência. Isso que eu acabei de explicar para vocês é passagem por valor.
Lembra que quando a função é chamada, é criada uma nova região de memória. E o valor que está naquele parâmetro que foi chamado, no argumento lá que foi passado, ele é copiado para essa nova região de memória, que é a região de memória do parâmetro, que vai ser usado dentro da função. Então é uma cópia do valor, né? Isso tem implicações. A implicação é que se eu mexer nesse valor dentro da função, como eu estou em outra região de memória, quando eu sair da função, aquela variável que eu tinha passado como parâmetro continua com seu valor original, né? Aquele valor foi copiado para uma outra região de memória, eu posso mexer à vontade lá. Quando a função voltar, a região de memória que foi copiada é jogada fora e a região original está preservada. Então, quando eu faço passagem de parâmetro por valor, alterações nos parâmetros dentro da função não refletem nas variáveis originais que foram passadas quando eu chamei a função. Já a passagem de parâmetro por referência, na verdade, tanto a variável dentro da função quanto a variável do programa estão apontando para a mesma região de memória. Então, se uma mexe naquele valor, a outra vai sentir o efeito dessa mexida. Só que Python não trabalha com passagem por referência. Então, esqueçam isso aqui no nosso contexto de Python. Python trabalha com passagem por valor, que é o que eu vou discutir nesse slide agora, né? Então, toda vez no Python que eu chamo uma função, todos os parâmetros que eu estou passando, eles vão ser copiados, os valores deles vão ser copiados para áreas de memória específicas da função. Então, se eu alterar um parâmetro dentro da execução da função e voltar, o parâmetro de fora não vai, as variáveis de fora, quando eu chamei a função, não vão estar alteradas, porque houve uma cópia no momento que eu chamei a função. As variáveis ficam preservadas. Só que aí tem uma pegadinha. Se vocês voltarem para a nossa aula de manipulação de lista, mais no finalzinho da aula, eu explico como que a lista é guardada em memória. A lista, na verdade, é um ponteiro para a lista, é uma referência para uma região de memória. Por conta disso, quando eu chamo uma função passando uma lista como parâmetro, o que vai ser copiado para a área de memória de dentro da função é o endereço dessa lista. Ou seja, tanto a variável dentro da função quanto a variável fora da função vão estar apontando para a mesma região, que é a região que guarda a lista. E aí a gente tem dois efeitos. Primeiro efeito, se eu atribuir uma nova lista no lugar daquela lista antiga, eu vou estar criando uma nova lista, criando um novo endereço de memória dentro da função. Quando a função voltar, a lista antiga continua preservada. Então, aquela lista que eu criei nova, ela existiu durante a execução da função, função voltou, a lista antiga está preservada. Contudo, se eu alterar, ao invés de criar uma nova lista, de dentro da função, eu alterar algum valor que está dentro da lista, tanto a lista dentro da função quanto a lista fora da função estão apontando para a mesma região de memória que guarda os valores. Então, a alteração que é feita dentro da função vai refletir do lado de fora. Então, essa é a pegadinha, talvez, principal que vocês precisam estudar com cuidado. E para tentar ajudar vocês a entender isso, eu trouxe exemplos, né? Então, vamos olhar o mais simples de todos. Exemplo mais simples de todos. E todos esses exemplos têm essa pegada aqui. Eu tenho uma função zero, onde eu passo uma variável e ele transforma em zero. Né? Então, aqui eu estou passando a variável x e ele está botando o valor zero em x. Vamos olhar nosso código principal. Primeiro, eu criei a igual a 1. Então, o Python vai, na memória, colocar o valor 1 em a. Depois, eu chamo zero passando a. Na hora que eu chamo zero passando a, o Python vai criar uma região de memória para guardar o valor de x e ele vai colocar o valor de a, que é 1, dentro de x. Então, o 1 está sendo colocado dentro de x. Quando essa função rodar, ele vai atribuir o valor 0 para x. Então, o x que valia 1 vai passar a valer 0. Mas nota que quando a função foi chamada, foi criada uma região de memória. Então, tudo isso que está acontecendo com x não está refletindo em a. O a só serviu para ser a fonte do valor original de x. A gente copiou de a para x. Depois disso,
o A não está sendo alterado. Quando eu der um print A aqui, o que vai sair na tela vai ser o 1, não vai ser 0, porque a troca lá de x foi só em x. Função terminou de executar, essa área de memória vai ser liberada e o A continua valendo 1. Então isso é o funcionamento padrão no Python, né? Passagem por valor. Se eu altero um parâmetro dentro da função, essa alteração não é refletida do lado de fora. Mas vamos olhar para a lista. Minha função agora, zera, recebe um x, que eu sei que é uma lista. Eu dou um loop na lista e eu coloco 0 em todas as posições da lista. Aqui no programa principal eu criei uma lista A com os valores 1, 2, 3. O que acontece no Python? Python vê que isso aqui é uma lista e ele cria os 3 valores, né? Então, na posição 0 dessa lista, que vai estar no endereço 837, por exemplo, tem o valor 1, na posição 1 tem o valor 2, na posição 2 tem o valor 3. E a própria lista ela tem um endereço da região de memória que tem os valores. Então, ela guarda a posição 837, na posição 837 eu tenho esses 3 valores. Na hora que eu chamo zera passando A, o que está em A vai ser atribuído a x. Então vai ser criada uma região de memória x e o valor de A, que é o endereço 837, vai ser copiado para x. Então esse endereço é copiado. Dentro da função, a gente está dando um loop em x e está colocando 0 em cada posição do x. Só que o x ele está apontando para o mesmo lugar que A aponta. Então, na hora que a gente dá um loop em x e põe 0, a gente está botando 0 nas posições de x, mas indiretamente a gente está botando 0 nas posições de A, porque os dois apontam para a mesma posição. Então, na hora que essa função zera terminar e eu der um print em A, o Python vai acessar o A, vai na posição de memória que o A está apontando, vai passar lá e vai estar 0 em tudo. Então, o que vai sair na tela vai ser o 0. É aquele efeito que eu falei. No caso da lista, se eu altero os valores da lista, esses valores vão ser alterados do lado de fora. Agora vamos ver um caso um pouquinho diferente. Eu mexi na minha função zero. Agora eu não dou mais um loop e altero os valores da lista. Eu estou criando uma nova lista. Lembra dessa anotação? Onde eu tenho a multiplicação, eu tenho uma lista nova com 0 multiplicado pelo tamanho da lista anterior. Está criando uma lista do mesmo tamanho, só que é uma lista nova. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Primeiro, mesmo esquema, eu criei um A aqui com 1, 2, 3, então o A está apontando para a posição 837 e lá tem os valores 1, 2, 3. Na hora que eu chamo a função zero, eu estou basicamente copiando o endereço 1, 2, 3 para uma variável x. Então, o x ele começa com o endereço 837, ele começa com o endereço 837, ele aponta para o mesmo lugar que A aponta, igualzinho aconteceu da outra vez. Só que na hora que o Python executa isso aqui, ele cria uma nova lista de 3 posições com 0 nas 3 posições. Então a lista está aqui, ó, que acabou de ser criada, na posição 940, por exemplo, da memória, onde a posição 0, 1, 2, 3 0, 1, 2 da lista tem os valores 0, todas elas. Essa nova lista está sendo atribuída à variável x. Então o valor da variável x, que era o endereço 837, foi removido e foi colocado no lugar o endereço 940, com os valores 000. Então aqui eu tentei atribuir. Na hora que essa função termina de executar, essa variável x é jogada fora, juntamente com quem ela aponta. Então isso aqui tudo vai embora. E quando eu der um print em A, o A continua apontando para a região que ele apontava com os valores 1, 2, 3, porque em nenhum momento a gente alterou esses valores. Essa forma de trabalhar, eu tentei atribuir uma nova lista a x. E pelo fato de x ter sido passado por valor, o A ter sido passado por valor, na hora que foi chamada a função zero, x e A apontavam para a mesma região naquele momento. Quando eu tento atribuir uma nova lista x, ela passa a apontar para uma outra região, e com valores diferentes, mas a variável A ficou preservada. Eu não estou alterando posições,
da lista original, eu estou criando uma nova lista. Então isso é importante vocês estudarem com cuidado para vocês enxergarem a diferença, né? Olha de novo o código anterior, onde eu altero uma posição, os dois apontam para a mesma região. Olha para esse código, onde eu crio uma nova lista, o X passa a apontar para uma outra região. Temporariamente, eu posso alterar os valores daquela região, mas na hora que a função terminar de executar, X é variável local, ela é eliminada e, em última instância, a variável A foi preservada porque em nenhum momento eu alterei as posições de A. Bom, a gente também pode ter funções sem retorno no Python, eu não sou obrigado a ter return. Então aqui a gente botou um exemplozinho de uma função imprime linha, que eu passo o tamanho da linha que eu quero imprimir, e a gente dá um print em vários tracinhos, né? N tracinhos, onde N é esse tamanho. E aqui eu tenho um texto programar legal, eu dou um imprime linha passando o tamanho do texto, dou um print do texto, dou um imprime linha passando o tamanho do texto de novo. O efeito disso aqui vai ser uma linha em cima, o texto, e uma linha embaixo do texto. Então essa função aqui, por exemplo, ela não tem retorno, porque ela dá um print na tela, ela não tem um return, ela não retorna um valor. Eu não posso atribuir a uma variável, né? Porque não vai ter um valor para ser atribuído. E aí quando a gente pensa em atribuição, né? Se eu chamo uma função que tem retorno, nesse caso aqui a gente chamava o maior passando um vetor, ele vai achar o maior e vai retornar. Eu posso atribuir uma variável, eu posso dar um print, eu posso passar para uma outra função, né? Eu chamo uma função onde o parâmetro é a chamada de uma outra função. Eu posso fazer tudo isso, não tem problema nenhum. Se a função não tem retorno e eu tento atribuir numa variável, o Python vai colocar um valor none nessa variável, indicando que não tem valor, porque não teve um retorno daquela função. Outro aspecto interessante é que a função não precisa ter parâmetros, né? Eu já comentei com vocês. Então eu posso ter uma função sem parâmetros nenhum, mas quando a função não tem parâmetros, ainda assim eu sou obrigado a colocar o abre e fecha parênteses. Isso é importante para o Python não confundir função com variável, né? Então, eu botando o abre e fecha parênteses, ele sabe que eu estou chamando uma função. E na hora que esse abre e fecha, ele tem que acontecer tanto no momento que eu defino a função, né, lá no def, quanto no momento que eu chamo a função, mesmo se ela não tiver parâmetros. Então vamos olhar um exemplozinho. Eu tenho uma função aqui, menu, que o propósito dela é imprimir um menu na tela, um menu de uma calculadora, né? Então não tem parâmetro, eu sempre vou imprimir o menu como um todo, né? Então eu posso simplesmente botar o def menu, abre e fecha parênteses. Na hora que eu quiser que imprima o menu, eu tenho que chamar menu, abre e fecha parênteses, para ele saber que eu estou chamando uma função. Ele vai executar essa função e vai voltar para continuar a executar o programa principal a partir daqui. Essa função não tem nem retorno nem parâmetro, né? Então é uma função muito simples, ela só executa um procedimento e volta. Um outro aspecto interessante é que eu posso definir valores padrões para parâmetros, né? Então eu posso colocar um valor que é padrão para aquele parâmetro. Se eu não passo o parâmetro, ele faz uso do valor padrão. Isso pode ser prático em algumas situações, né? Um exemplozinho, eu tenho uma função aqui de pagamento de um restaurante, por exemplo, né? E eu quero calcular o valor da gorjeta, né? E eu passo o percentual que eu quero pagar de gorjeta. E eu posso entender que se eu não passei percentual nenhum, é que eu quero pagar o valor padrão de gorjeta, que no Brasil é 10%. Então, se eu quiser implementar isso, é simples de fazer, basta eu colocar o nome da variável igual a um valor lá na declaração do parâmetro. Então, como é que o Python vai interpretar isso aqui? Bom, essa minha variável valor, ela não tem um valor default, então eu sou obrigado a informar, né, o valor do pagamento da conta. Então, se vocês olharem essas duas chamadas, ambas passam um valor para o pagamento da conta, e esse valor nesse exemplo é R$400. Só que a segunda variável, ela tem um valor padrão que é o 10, representando 10%. Então, nessa primeira chamada, onde eu passo só um parâmetro de 400,
o Python vai entender que o que eu quero nessa variável aqui é o valor 10. Ele vai calcular usando os 10% e vai botar na tela, nesse print aqui vai sair na tela o valor da gorjeta de 10% em cima dos R$400. Já nessa chamada de baixo, eu passei 5 como parâmetro. Então, na hora que eu faço isso, o Python ignora esse valor padrão e ele atribui ao valor percentual, à variável percentual, o valor 5 que foi passado como parâmetro. Então, é só uma forma de simplificar. Se você sabe que, na grande maioria das vezes, aquela variável vai ter um determinado valor, você já pode, na assinatura, colocar esse valor como default. Se você não passar ela, esse valor vai ser usado. Um cuidado que vocês têm que ter aqui é a ordem. Esse funcionamento de valor default é muito comum para os parâmetros mais do final da lista. Os parâmetros mais no início da lista, eles precisam ter os seus valores informados. Por que isso? Porque o Python atribui na ordem correta, né? Então, se eu coloco um valor default para valor e não coloco a percentual, na hora que eu chamasse com um único parâmetro, o que o Python ia fazer? Ele ia entender que isso aqui é uma sobreposição do valor, ou ele ia entender que isso aqui é o percentual e ele deveria usar o valor default para valor? Então isso ia gerar muita confusão. Aqui não tem confusão. Aqui eu sei que o primeiro valor é para a variável valor, para o parâmetro valor, e o segundo, quando for passado, é o percentual. Quando não for passado, o percentual de 10% tem que ser usado. Uma última coisa que pode ser legal nos programas de vocês é a possibilidade de vocês botarem as funções num arquivo separado. Eu não acho que vocês devam usar isso sempre. Se você está fazendo um programa pequeno, deixar a função no mesmo programa facilita, né? Você consegue ir na função, voltar no programa com mais facilidade. Agora, quando vocês estão fazendo um programa grande, né, um sistema grande, pode ser interessante você ter vários módulos e cada módulo ter um conjunto de funções correlacionadas, né? Um módulo de funções matemáticas, um módulo de funções de um determinado tipo de processamento e assim por diante. Isso é muito fácil de fazer. Se você quer fazer um módulo, você tem que pensar no nome para esse seu módulo. No exemplo aqui eu estou chamando de funcões, né? Funções sem os acentos. Mas poderia ser o nome que você quisesse. Você tem que criar um arquivo com o mesmo nome do seu módulo, né? Então aqui tem um funções.py. E na hora que você quiser usar qualquer função que está declarada nesse módulo, você tem que dar um import. Vocês já fizeram isso, né? Quando vocês queriam usar funções do Python, vocês davam um import. Então aqui você tem que dar um import, só que o nome é o nome do módulo que você criou. E aí você pode chamar a função. Então vamos olhar um exemplozinho aqui. Eu criei um arquivo util.py e coloquei duas funções. Uma função soma, onde eu passo um vetor, ele soma todos os elementos do vetor e retorna. E uma função média, que chama a função soma, depois divide pelo tamanho do vetor. Essas duas funções estão em util.py. Se no meu programa principal eu quero usar essas funções, basta eu dar um import util. Toma cuidado, não é para botar .py, não. Aqui não é o nome do arquivo, aqui é o nome do módulo. O nome do módulo é util. Então, import util. Criei o vetor e chamei util.soma, util.média. Quando eu fizer isso aqui, o Python entende que eu estou querendo chamar a função soma que está dentro de util. Uma outra forma de fazer, se eu não quiser a cada chamada repetir o util, eu posso usar essa sintaxe aqui, from util import soma média. Ou seja, from, o nome do módulo, quer dizer, esse from no inglês é de, né? Então desse módulo aqui, importe as funções soma e a função média. Então aqui é sempre o nome do módulo e aqui é o nome das funções que eu estou querendo importar. Se eu fizer isso, eu posso usar diretamente a função no meu código. Isso aqui é como se eu tivesse pego as funções de lá e trazido para o meu programa. Bom, com isso a gente termina a nossa aula de funções. Eu coloquei alguns exercícios aqui para vocês. Lembra que a ideia desse exercício é vocês praticarem funções, né? Então, primeiro, o professor deseja dividir uma turma com N alunos em dois grupos, um com M
e outro com n-m, faça um programa que lê o valor de mn e informe o número de combinações possíveis, né? E aqui eu botei a formulazinha de combinações, e o que eu queria que vocês fizessem é que o fatorial fosse uma função, né, para vocês não terem repetição de código. Exercício 2, faça uma função que informe o status do aluno a partir de sua média. Isso aqui é a regrinha da UF. Então, se o aluno está com média acima de 6, maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se a média dele é maior ou igual a 4 e menor do que 6, ele está na verificação suplementar, que é uma espécie de uma prova final. E se a média dele é menor do que 4, ele está reprovado direto, não tem direito à verificação suplementar. Então, um exercício bobinho, né? A partir do número, vocês simplesmente retornam a string apropriada. Um outro exercício, fazer uma calculadora usando função sempre que possível, né? Essa calculadora, ela deve mostrar esse menu que está na tela aí para o usuário. O usuário vai entrar com a opção que ele quer do menu. E é uma calculadora diferente porque ela mantém um estado de memória. Então ela sempre começa com uma memória em 0. Se eu peço a opção somar, ela não vai me pedir 2 números, ela vai me pedir um único número, que é o número que eu quero somar ao estado de memória atual. Então se a memória está em 0, eu aperto somar, ela vai perguntar que número que você quer somar a memória. Se eu dou 5, minha memória vai passar para 5. Se eu aperto somar de novo e dou 3, minha memória vai para 8. E assim por diante. Então, ele vai operar em cima da memória. Se eu estou com a memória 8, eu aperto subtrair e digito 2, minha memória vai para 6. Se eu aperto multiplicar e digito 3, minha memória vai para 18. Então, ele sempre vai operar em cima do valor que está na memória. Se eu apertar limpar o 5, ele vai limpar a memória e vai voltar para 0. E se eu apertar 6, ele sai do programa. E eu queria que vocês fizessem isso dentro do possível, usando funções para vocês praticarem. E aqui é para vocês, depois de pronto o programa anterior, vocês refazerem ele para imprimir por extenso o valor que está em memória. Na verdade é um programa muito parecido com o que vocês já fizeram lá para trás, né, que a gente escrevia números por extenso. A diferença aqui é que eu queria que vocês aceitassem números de até 9 dígitos, né? São números grandes. Minha sugestão é vocês usarem vetores para armazenar as traduções. Como assim? Bom, pensa comigo, um vetor ele tem uma posição e ele guarda alguma coisa naquela posição. Se vocês guardarem strings na posição e vocês tiverem um vetor de unidades, se eu passo 0 como parâmetro, ele vai retornar 0 escrito. Se eu passo o número 1, ele vai retornar 1 escrito, e assim por diante. Então, na verdade, vão ser vetores de strings, onde eles vão guardar as traduções em função da posição numérica que eu passo, ele retorna o texto que representa aquela posição numérica. Isso vai fazer o programa encolher muito comparado com aquele outro que a gente fez. E, além disso, eu queria que vocês usassem funções para evitar códigos redundantes. Então, acho que com esses 2 ingredientes, vocês vão ver que esse programinha de tradução de números vai ficar muito mais simples. E um último exercício, fazer um programa que trabalha com figuras geométricas, circunferência, triângulo, retângulo, calcular a área e o perímetro da figura. Então, o programa ele vai perguntar primeiro qual é a figura que o usuário quer processar. Dependendo da figura, ele vai ler os dados que são necessários para calcular a área ou perímetro, né? E vai imprimir esses valores de área e de perímetro da figura que a pessoa escolheu em função dos valores que ela digitou. E eu queria que vocês, sempre que possível, usassem funções, né, nesse programa para ele ficar bem modular. Bom, esses slides, como sempre, foram feitos em conjunto com a professora Aline e com a professora Vanessa. E com isso a gente encerra a nossa aula de subprogramação.